Olá, povão, tudo bem? Esse mês de junho é o mês dos namorados. É assim que eu chamo, já que eu não consegui gravar antes do dia 12 para publicar no dia 12, tá? É o mês dos namorados e eu vou falar sobre namoro em pessoas com autismo, relacionamentos românticos. Existem muitas coisas que podem ser abordadas aqui. Eu tô lendo bastante coisa para poder falar sobre coisas diferentes, mas hoje, provavelmente, porque é isso que os dados mostram, né? A maioria que estiver assistindo, que tem ou um filho com autismo, ou que é uma pessoa com autismo, está dizendo, não, mas esse aí não é para mim, porque eu não tenho namorado ou tenho namorada. Então, na verdade, eu vou falar sobre a iniciação, algumas coisas que pesam em favor ou desfavor a essa conquista, a essa iniciação no mundo do namoro para pessoas com autismo. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, estudando autismo e práticas baseadas em evidências, principalmente na educação. E olha aqui, gente, eu vou trazer para vocês uma discussão com base neste texto que eu estou mostrando na tela agora para vocês. Olha aí, esse texto eu vou falar do título dele em português, tá bom? É um texto recente, de 2021, e o título em português seria Uma revisão sistemática sobre os fatores que interferem, né, na iniciação e manutenção de relações românticas em autismo. Esse é o título em tradução livre aqui em português. Tem vários autores aqui, autores importantes, incluindo o Mezibov, que é muito, muito importante, né? Ele é ligado ao modelo TEACH, e esse artigo, ele é uma revisão sistemática. Ele vai olhar todos os outros estudos e vai fazer um balanço, um estudo recente, de 2021, então um balanço bem recente. E aí, eles vão falar nesse estudo sobre vários aspectos desses relacionamentos românticos. E eu vou falar de um deles só aqui, que está no começo do estudo, depois eu quero fazer mais vídeos sobre isso. Vocês comentem aí outras coisas específicas que vocês queiram saber sobre isso. Esse artigo é um artigo bom, está numa boa revista. Eu perguntei para a Ida, ela disse que tinha usado no artigo dela, nesse livro, ela tem um artigo sobre sexualidade, nesse livro aqui de Autismo ao Longo da Vida, que é organizado pela Débora Caches. Vou ver se eu tenho um link e coloco aqui para vocês. Para quem quiser ter esse livro, são vários autores, né? E aí ela utilizou, porque realmente é um artigo bem legal, bem conceituado. Eu vou falar algumas coisas aqui que são difíceis, que são os problemas principais que fazem que pessoas com autismo, grande parte das vezes, esteja só, não tenha um companheiro ou companheira romântico, sexual, né? Isso é bem comum. Veja, aqui eu não estou falando desse campo mais severo do espectro. É claro que se nós estivermos falando de indivíduos com uma deficiência intelectual mais importante, minimamente verbal ou não verbal, é muito mais complicada essa situação, né? É muito mais improvável de haver esse desenvolvimento e ela é muito mais complicada. Eu não estou falando deste contingente, eu estou falando do contingente com autismo, que eu prefiro chamar de autismo leve do que nível 1, porque o nível 1 é pouco descritivo, tem muitos problemas, tanto que vocês podem ver muitas pessoas falando, eu sou nível 2. Se a pessoa está falando, ela está se comunicando, ela está na internet, ela está não sei o quê, ela até pode ser nível 2 pelos critérios do DSM, que são muito confusos na minha interpretação, né? Mas caberia dentro desse contexto que eu estou falando de autismo leve. Não porque a vida seja fácil, mas porque ele é menos impeditivo, ele impede menos comportamentos. Por exemplo, ele não impediria necessariamente, nesse caso, de ter um relacionamento amoroso, né, / sexual. Enfim, mas pouco importa o nome. O nome é uma outra discussão muito mais complicada, né? Portanto, falando deste público que tem um desenvolvimento que possibilita que eles tomem decisões sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria sexualidade, né? A gente tem, ainda assim, mesmo que o indivíduo queira ter uma relação romântica, é muito difícil dele conseguir. Os números de solidão, né, de pessoas que estão sozinhas, são muito maiores. E de insatisfação dentro do relacionamento também, né? Às vezes você tem um relacionamento ou relacionamentos eventuais que não são satisfatórios. Quais são os fatores que mais pesam aí? Eu vou falar deles aqui, esses que se apresentam aqui no artigo. Nesse artigo aqui, eles vão colocando quais são os outros artigos que testaram especificamente essas coisas que eu vou descrever. Então, quem quiser ler a revisão, lê, e aí lê os estudos que a apoiam, tá? Então, uma das coisas, eles chamam de membership, community membership. Você não ser membro de nenhuma comunidade
de socialização. Quais são essas comunidades de socialização? Isso depende muito, isso também é muito cultural, né? Você pode ter comunidades de igrejas, e na igreja você tem o indivíduo que só frequenta a igreja, que ele consome um certo rito, e tem a comunidade que está no dia a dia, que organiza, que participa de um ministério, de alguma coisa ali, de um grupo, né? Então você tem uma comunidade, né? Você tem outras comunidades, comunidade cultural, de grupo de, sei lá, de atrizes ou atores, a comunidade do jiu-jitsu, sei lá, comunidade de um monte de coisa. Pessoas com autismo são menos prováveis de participar dessas várias comunidades, de ser membro dessas várias comunidades, em que grande parte das relações sociais e, portanto, também as relações amorosas / sexuais acontecem. O que é muito diferente de ser membro dessa comunidade virtual desse canal, que basta você clicar aqui no curtiu, para dizer que você gostou do vídeo, no sininho para você receber os outros e se inscrever no canal, tranquilo, fácil. Não dá as mesmas possibilidades, mas é bacana também, você tem muita informação científica, tá bom? Segundo ponto, bem complicado, e tá envolvendo várias outras coisas, que é viver com os pais. Viver com os pais no Brasil é diferente dos Estados Unidos, e talvez tenha um impacto diferente nesse sentido, na interpretação desse dado também. Nos Estados Unidos, não faz o menor sentido você atingir a maioridade e continuar com os pais. É uma coisa, assim, inimaginável. É muito, 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 muito fora do contexto. No Brasil, já não é tanto, né? Então, no final das contas, olhando para essa pesquisa, é claro que ela está olhando principalmente para os Estados Unidos, morar na casa dos pais é um sinal, de alguma forma, um sinal que você não foi bem sucedido, restringe muito as suas relações sociais, principalmente as relações de intimidade. Então, no Brasil, por a gente ter uma cultura diferente, embora eu nunca tenha lido estudos sobre isso, né, sobre ter ficado em casa, talvez até uma coisa que eu devo olhar depois para dar uma opinião mais embasada aqui, mas talvez por ter mais esse tipo de comportamento, a restrição de intimidade não seja tão grande. Seja mais comum, por exemplo, levar um menino ou uma menina para casa num certo momento, né, e ter mais intimidade com essa pessoa. Nesse estudo aparece como bem relevante, né? Esse estudo, essa revisão, ela envolveu vários outros estudos, e alguns deles eram surveys, eram entrevistas, questionários que eram feitos com pessoas com autismo, centenas de pessoas com autismo, né? Então, isso apareceu muito como uma grande dificuldade, morar com os pais. Só que não morar com os pais não é simplesmente tomar uma decisão. Então eu não vou morar aqui, vou morar ali. Envolve um monte de coisa, envolve dinheiro, envolve autonomia, envolve uma opção de coisas, né? Então, é um tema bem mais complexo do que simplesmente dizer qual é o teto que está sobre o indivíduo. Próximo problema, pessoal, é a aprendizagem sobre limites pessoais. Quando você está conhecendo uma pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, existe uma margem cinzenta muito grande, porque você está conhecendo, você está conversando e você quer mudar aquela relação. Você quer sair de uma conversa para um carinho maior, um beijo, depois mais coisas, né? E isso é um degradê que é muito difícil de você entender qual é o ponto de cada coisa. Qual é o ponto? Por exemplo, eu tive amigos já que diziam assim, eu não sei quando eu devo beijá-la. Quando é que deve? Um pepino, né? E isso pode gerar um monte de problema. Então, uma coisa que apareceu nessa pesquisa muito forte é a dificuldade de indivíduos com autismo de discriminar certos limites. Por exemplo, eu convidei alguém para jantar. E eu vou jantar e eu vou conversar com ela, sei lá, sentado. Qual é o limite? Onde eu posso pôr a mão nela e onde eu não posso pôr? O que eu posso falar e o que eu não posso falar? Isso é muito sutil, não tem uma regra fixa. É aqui, assim, desse jeito. E aí muitos indivíduos, pela falta de um tato social, ultrapassam esse limite e aí criam um problema. E isso nos Estados Unidos, essa cultura ainda é muito mais forte do que no Brasil. Lá, por exemplo, você não pode tocar em ninguém assim, normalmente, sabe? Eu sempre conto essa história que a Aida foi fazer um estágio numa escola dos Estados Unidos, muitos anos atrás isso, e aí ela foi expulsa no primeiro dia, porque ela pegou e deu um cheiro na criança. Não pode, né? Aí depois ela chorou lá, falou que ela era brasileira, que era outra cultura, a pessoa que estava com ela explicou, acabaram deixando ela ficar, mas proibiram terminantemente dela tocar nas pessoas, porque é diferente a cultura. Qualquer lugar que você vai numa sala, a sala tem que ficar aberta, não pode ficar fechada, né? Então, existem outros aspectos aí diferentes do Brasil. Então, no Brasil, talvez algum desses limites fosse até um pouco mais borrado. Lá, talvez seja um pouco mais
específico. Daí, vocês vejam, tudo aquilo que eu estou falando, como é importante a gente ter estudos brasileiros, né? Porque nós temos outras características aqui. Mas, enquanto isso, nós conseguimos nos aproveitar bem desses estudos estrangeiros. Então, por exemplo, ficar nu na frente da outra pessoa antes de ser um momento apropriado, né? Ainda que não dá para cravar exatamente qual é esse momento apropriado, se masturbar perto da outra pessoa, todas são coisas que apareceram ali no estudo como problemas. E aí, ligado a este problema do comportamento sexual inapropriado, está um outro problema que apareceu separadamente, que é de reconhecimento dessas dicas sutis do outro. Essas dicas que podem advir do tom de voz, advir do gestual, né, da expressão facial, tudo isso dá certos sinais que são importantes naquele contexto. Então, por exemplo, você está indo levar a pessoa até a casa dela, e aí você vai ou não se convidar para entrar, ou convidar a pessoa para entrar se você está indo na sua casa primeiro. Depende de uma série de sinais. Você vai ou não convidar a pessoa para sair, vamos pensar no começo, né? Depende de uma série de sinais que ela emitiu. Às vezes, o equívoco desses sinais, né, um reconhecimento equivocado, pode levar a um pedido frustrado, o indivíduo ficar amargurado, ficar triste e não saber o que aconteceu, por que ele foi rejeitado, quando na verdade os sinais já estavam ali presentes. Se a pessoa aceitou sair com ele falar uma coisa ali foi um reconhecimento inadequado desses sinais sutis, pode botar tudo a perder. Mas já quantas oportunidades, se uma pessoa for jantar com a outra durante 1 hora, 2 horas, quantas oportunidades ela tem de fazer besteira, é um negócio impressionante. Eu sei, isso aí eu tenho experiência. Que, olha, é muita situação que você pode falar besteira. Muita. Então, isso é um fator determinante para gerar uma série de situações de fracasso e depois uma ansiedade. O indivíduo não quer passar por aquilo de novo. E aí ele se isola cada vez mais, e aí ele fica numa situação de solidão. E aí é muito mais difícil de você quebrar e de retomar uma situação em que o indivíduo é socialmente ativo, romanticamente ativo, digamos assim, né? Em que ele tem disposição de convidar as pessoas, de sair, de ter iniciativas românticas. Então a gente precisa começar o quanto antes. Aí vale um dado aqui bem interessante que eles trouxeram nessa revisão. Comparado com outras pessoas com deficiência, não é sem deficiência não. Com pessoas com deficiência é 4 vezes mais incomum que pessoas com autismo saiam para ver amigos. Mais incomum. Então é um quadro social muito sério, estatisticamente falando. E aí tem alguns aspectos que são aspectos favoráveis, são aspectos que a gente precisa olhar para esses aspectos e desenvolvê-los porque eles dão uma certa vantagem nessa corrida amorosa. Quais são? Primeiro, uma educação sexual apropriada. Sexual, emocional, de namoro, tudo isso. Por que eu estou falando isso? Apareceu isso muito forte aqui no estudo, né? Quando você olha, por exemplo, para o personagem lá do Atypical, o Sam Gardner, tem um certo momento que ele quer ficar com uma moça, né? Ele quer chavecar, e aí ele começa a ver vídeos no YouTube, e depois ele discute com a psicóloga. E aí tem uma coisa que é muito forte, que ele vê um YouTube, e o YouTube fala assim, não, você tem que falar para elas sentar na piroca. E aí ele achou que era assim, porque se você olhar, por exemplo, se você entrar aí nos grupos aí da internet, se você procurar, você vai achar um monte de red pills, cara que totalmente fora da casinha, que fala para tratar a mulher igual objeto, que é para tratar mal, que é para tratar de um jeito completamente misógino, assim, né? Imagina, você tá vendo aquilo ali e você pode achar que é verdade, até porque tem um monte de expressão na internet. Ou pode tomar o seu Campari. Então você precisa de uma educação para as relações amorosas que seja muito conscienciosa, que seja muito clara sobre respeitar os direitos humanos dessa outra pessoa com a qual você quer ter algum tipo de relação, e se ela não quiser também respeitar a decisão dela, mas você tentar, né? Tem que jogar a sua ficha, né? Então isso é tudo muito delicado, porque um passo a mais não é só não deu, pode ser um crime. Então, é uma situação muito delicada. E aí, muitas vezes, para evitar esse momento, esse lugar crítico, o indivíduo acaba se isolando e vivendo uma vida que não é a vida que ele quer, né? Ele gostaria de ter uma vida com outra pessoa, como a maioria revelou nessa pesquisa. Então, a primeira coisa é a educação sexual, amorosa, emocional. Essa educação pode ser desenvolvida na relação com o psicólogo, na relação com outros profissionais, na leitura individual, na busca individual,
mas ela precisa, idealmente, ser mediada por alguma outra pessoa para apoiar o indivíduo e evitar que ele caia em algumas ciladas aí, como essa que eu falei. A segunda coisa, olha aqui que interessante, tem um impacto até maior do que em outros grupos, em tese, né, conforme o estudo diz, que é o físico. A beleza física, o desenvolvimento físico, a saúde física, né, tudo isso, né? E aí volta mais algumas preocupações que a gente sempre tem. A pessoa com autismo é uma pessoa que tem todas as contradições, todas as dificuldades e facilidades de qualquer outra pessoa. Então, cuidar da saúde, cuidar do seu físico, ter um desenvolvimento saudável, uma alimentação saudável, exercício, ter um bom condicionamento físico, tudo isso impacta também no desenvolvimento amoroso. Acho que todo mundo sabe disso, é óbvio. Mas, neste caso, é ainda mais relevante do que em média, estatisticamente falando. Então, é preciso ter um cuidado bacana com o corpo, né? Ninguém está falando de ficar bombado, né? Não estou falando disso aí. Nem de ficar com um corpo que seja irreal, né? Mas está saudável, bacana, com um corpo que você se sinta confortável. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, tem um outro aspecto, o terceiro aqui, que também tem um impacto importante, que é até difícil de dizer, porque assim, o estudo ele vai descrever qual é a realidade, e não como a realidade deveria ser. Aí é um outro problema que talvez a filosofia nos ajude mais. Mas um fator decisivo que tem efeito sobre esse aspecto é as condições financeiras do indivíduo. Então, quanto mais esse indivíduo tem melhores condições financeiras, isto é mais fácil, né, de ter a iniciação e desenvolvimento dessas relações. Eu sempre brinco assim, né? Eu sempre brinco que quando você pega um indivíduo totalmente diferente, como os indivíduos com autismo, quando é pobre é louco, quando é rico é excêntrico, né? E isso é verdade, é assim que grande parte da sociedade se comporta, ainda que a gente possa discutir como ela deveria se comportar, é um outro problema. Mas, de fato, quando o indivíduo tem mais condições, isso é uma coisa favorável, que aumenta essa probabilidade. Isso não é só no caso de autismo, mas no caso de autismo também é um fator muito decisivo. Então, eu vou dizer aqui 3 campos de atuação para o desenvolvimento pessoal de pessoas com autismo. Se você é uma pessoa com autismo que quer ter um relacionamento, quer dizer assim, onde que eu vou buscar? O que eu vou buscar aqui me desenvolver para aumentar essa minha probabilidade de ter sucesso? Ou se você é um pai ou uma mãe que quer que o seu filho tenha a possibilidade dessa escolha, quais seriam os caminhos ali. Então, eu vou colocar 3 domínios aqui. Primeiro, habilidades sociais. Treino de habilidades sociais. Nesse treinamento de habilidades sociais, tem que se treinar habilidades de reconhecimento emocional, de expressão emocional. Tem que se treinar abordagem à outra pessoa, quais são os limites com a outra pessoa, esses sinais sutis, esse reconhecimento desses sinais sutis sociais da outra pessoa, não são coisas fáceis, né? Esses aspectos da cognição social mais sofisticados, da linguagem. Segundo campo de investimento, habilidades funcionais. Não deixem de desenvolver habilidades funcionais. O que significa isso? Habilidades de autonomia, gente. O indivíduo, para até morar com alguém, né? Idealmente ele moraria sozinho, mas ele precisaria ter as habilidades de autonomia e não de dependência. A dependência é uma coisa infantilizante, é uma coisa que torna mais difícil esse tipo de relação. Então ele tem que saber tomar o banho dele, fazer toda a sua higiene completa, se vestir, escolher uma roupa, se vestir, se organizar para ir para algum lugar, ir para algum lugar. Então ele precisa ter a sua autonomia o máximo possível, até porque isso cria a possibilidade dele ter uma casa, ele morar sozinho. Eu conheço muitas pessoas que não têm nenhum tipo de prejuízo intelectual e que não moram sozinhas. Por quê? Porque desenvolveram muito habilidades acadêmicas e nada de habilidades funcionais. Como se as habilidades acadêmicas elas fossem mais importantes do que as habilidades funcionais. Isso não é verdade. Esta hierarquia é um equívoco. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa com autismo com cognitivo preservado e você é dependente, você pode trabalhar nessa autonomia. É claro que existem vários níveis de apoio em termos de residência. Tem residências inclusivas que o apoio é mínimo, mas o indivíduo mora sozinho, mas tem um apoio mínimo para quando esse indivíduo precisa de ajuda. Eventualmente, todo mundo pode precisar de ajuda, né? Mas quanto mais autônomo, tanto melhor. E o terceiro ponto, habilidades vocacionais, habilidades de trabalho. É muito importante que pessoas
com autismo têm um apoio para trabalharem, para terem seu próprio dinheiro, isso tem a ver com sua própria autonomia. Existem vários tipos diferentes de trabalho com maior adaptação, com menor adaptação, e aí ela deve seguir o que o indivíduo precisa. Mas as habilidades vocacionais, elas não descem do céu, elas têm muito, muito, muito investimento em termos de ensino. Eu vou sugerir aqui para vocês, eu não sei se já está para venda, tá? Mas foi publicado em português a EIFOS, que é o maior protocolo que tem de avaliação de pessoas com autismo, é em geral utilizado para adolescentes e adultos, embora possa ser para crianças também, para habilidades funcionais. Então tem um livro de habilidades domésticas, de habilidades de autocuidado, de habilidades de vida em comunidade, por exemplo, membership, né, ser membro de algum lugar, de habilidades escolares e habilidades vocacionais também, enfim. Ele é um protocolo muito, muito bom, né? Então ele dá um guia interessante. Esses, portanto, são os 3 pontos que tem que trabalhar: habilidades sociais, habilidades vocacionais e habilidades funcionais. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todo mundo, pessoal, nos grupos tudinho, porque é um debate bem importante sobre o chaveco aqui, sobre a iniciação de relações amorosas de pessoas com autismo. Um grande abraço.